Tenho certeza de que mais de um de vocês reconhece este monumento aqui, com as crianças em volta do crocodilo, e este edifício que não é outro senão a casa de Pavlov. O vento de ferro batia em seus rostos, e mesmo assim eles continuaram avançando, criando uma sensação de medo que envolvia o inimigo. As pessoas que foram para o ataque estão mortas? Ele se pergunta. A inscrição. Impressionante. A chama eterna. Aqui está. Uau, isso é impressionante. Saudações de novo da estepe russa. Desta vez, estou na estrada para Volgogrado, a famosa cidade antigamente conhecida como Stalingrado. Tenho certeza de que muitos já ouviram falar dela devido à famosa batalha nesta cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, depois de passar a noite em um hotel de estrada no meio da estepe, eu parti preparado. À tarde tive que parar porque já não aguentava mais. Já estou percorrendo esta estrada há mais ou menos 1h30 e posso dizer para vocês que a estepe russa é exatamente como descrevem. Não há nada, é um vazio, exceto uma planície de terra que se estende até o horizonte. Só se vê rebanhos de ovelhas, algum gado, vacas, também cabras, muitas aves de rapina, muitas raposas. Na estrada quase não há vilarejos ou pontos habitados visíveis. Devo ter visto casas isoladas, barracões abandonados, casas de madeira abandonadas que indicam que as pessoas já não vivem mais ali. Partiram buscando um lugar melhor. E a cidade que eu devo ter visto com mais população, calculo que deve ter uns 5.000 habitantes. Ou seja, isso aqui é despovoamento. Pode rir do despovoamento na Espanha. Claro. As vacas atravessando a estrada tranquilamente, como se estivéssemos na Índia. Um monte de caminhões por essa estrada, como vocês podem ver, passam muitos caminhões de carga. Numa estrada reta não tem uma única curva. Já estou há 1h30 e não tem nenhuma curva. Após invadir com sucesso a União Soviética em 1941, na Operação Barbarossa, a Wehrmacht teve seu avanço barrado nas batalhas de Leningrado e Moscou. No fim do ano, o exército do norte permaneceu em Leningrado, o do centro ficou próximo a Moscou e o do sul conquistou quase toda a Ucrânia. Foi então que os nazistas decidiram reorganizar suas tropas e planejaram a Operação Blau. Nas fileiras nazistas, eles tinham certeza de que haviam esmagado o Exército Vermelho e achavam que os soviéticos não resistiriam ao Plano Blau. Eles focaram nos recursos petrolíferos do Cáucaso e enviaram o Exército do Sul. Eles dividiram em dois. O A atacaria posições soviéticas do Sul e o B garantiria a retaguarda. Na altura da curva do rio Don, onde a distância entre o Volga e o Don se estreita, não muito longe de Stalingrado. Para essa operação, o exército alemão contava com 270.000 homens, 3.400 peças de artilharia, 350 tanques e 1.100 aviões. Diante deles estava um exército soviético com 300.000 homens, 5.500 canhões, 230 tanques e 1.000 aviões. A Operação Blau começou em 17 de julho e em 21 de agosto os nazistas já haviam cruzado o rio Don. Foi então que a guerra finalmente alcançou Stalingrado. Acabei de chegar a Volgogrado, ou bem aos arredores. Ainda falta 1 hora para eu chegar ao centro, mas quis parar neste ponto, neste mirante. Para ver o tamanho do Volga, percebam, aquilo não é a outra margem. Aquilo é um banco de areia que tem uma floresta no meio, mas o rio continua do outro lado. É um rio enorme. Podemos imaginar como os barcos passavam por aqui, as flotilhas soviéticas transportando soldados, mercadorias, armamentos, mantimentos. E justamente aqui, na margem do rio Volga, fica a maior estátua de Lenin do mundo, que detém o recorde do Guinness. Ao chegar em Volgogrado, pensei, vou descansar as pernas de dirigir. Ah, olha,
tem uma estátua de Lenin, vou passar lá. Quando vi, pensei, meu Deus, é a maior estátua de Lenin que já vi. Olhei na internet e, de fato, ela detém o recorde do Guinness. Por favor, aproveite. Agora sim, depois de ter visto o rio Volga pela primeira vez na minha vida e de ter observado sua grandiosidade, é hora de seguir em frente. Vamos em direção ao centro de Volgogrado para visitar e passear pelos lugares emblemáticos da Batalha de Stalingrado. Já no centro da cidade, podemos encontrar um monte de cartazes que lembram o 80 ou aniversário da vitória em Stalingrado, a defesa de Stalingrado. Podemos ver imagens dos heróis, fotos antigas, imagens da estátua da Pátria Te Ama e também podemos encontrar murais mais atuais, como este que tenho aqui na minha frente. Com a bandeira da Rússia, um soldado segurando seu fuzil Kalashnikov e duas crianças. Em 23 de agosto de 1942, as tropas nazistas de Hitler chegaram a Stalingrado e ocorreu o primeiro ataque alemão. Foi realizado pela Luftwaffe, como costumavam fazer na Blitzkrieg, para abrir caminho para os tanques e a infantaria alemã. Naquele dia, bombardearam severamente a cidade, reduzindo a escombros 80% dos edifícios em uma 400 mil pessoas, das quais nem 25% puderam ser evacuadas. Cerca de 40 mil morreram naquela operação, segundo estimativas de fontes soviéticas. Neste momento, estou passeando nas proximidades da fábrica Outubro Vermelho. Atualmente, como vocês podem ver, ela continua ativa, está aberta e é um dos maiores produtores de aço da Rússia. Em sua fachada, podemos observar o rosto de Lenin, a foice e o martelo. É um verdadeiro emblema até hoje da defesa de Stalingrado, assim como no resto da cidade podemos encontrar. Esses pequenos lembretes há muitos dos heróis da União Soviética na defesa, não só de Stalingrado, mas também, como li, na tomada de Berlim, na libertação de Praga, como dizem os soviéticos. Aqui está um exemplo disso. Inclusive, podemos encontrar um memorial em frente à porta principal desta fábrica. A primeira mulher falecida, trabalhadora desta fábrica, em 25 de agosto de 1942, depois que a Luftwaffe devastou a cidade com seus bombardeios. Em setembro, o exército nazista atacou pelo sul e tomou Mamayev Kurgan, colina estratégica. E o silo de grãos de Stalingrado, uma construção massiva que permitiria abastecer seu exército com reservas. Precisamente no silo, 3 divisões alemãs enfrentaram 50 fuzileiros navais soviéticos que resistiram incansavelmente durante 8 dias e 8 noites e complicaram incrivelmente a tomada do local. O soldado alemão Wilhelm Hoffmann escreveu em seu diário: "O silo não está ocupado por homens, mas por demônios que nem chamas nem balas destroem. Se todos os prédios de Stalingrado forem defendidos como este, nenhum dos nossos soldados voltará para a Alemanha." Mesmo assim, as tropas do general Paulo seguiram avançando. Em 25 de outubro, anunciaram que a bandeira nazista tremulava na Praça Vermelha de Stalingrado, sinalizando a vitória. Seu próximo ataque mirou o grande distrito fabril do norte, a fábrica de tratores em Barricadnaia e a siderúrgica Outubro Vermelho. As forças de Paulus voltaram a encontrar uma resistência feroz que minou a moral do exército nazista às portas do rigoroso inverno. Como eu comentava antes, por toda a cidade, vocês podem encontrar memoriais que lembram os participantes e os habitantes da cidade de Stalingrado. Aqui no bairro da Fábrica Outubro Vermelho, temos um memorial onde se reúnem tanto pilotos de aviação, soldados, sapadores, como também professores e pedagogos. Não sei, só vi várias profissões por aqui.
E aqui, no final deste memorial, temos um espelho onde está escrito algo como: as façanhas heróicas do bairro Outubro Vermelho continuam. Tenho certeza de que mais de um de vocês reconhece este monumento aqui, com as crianças em volta do crocodilo. E este edifício, que não é outro senão a Casa de Pavlov, recebe esse nome em homenagem ao sargento Pavlov, que recebeu a ordem numa tarde do final de setembro de tomar o Sindicato dos Consumidores, este aqui. Naquela noite ele tomou o edifício, mas do seu grupo de 30 homens, apenas 3 sobreviveram ou ficaram sem ferimentos. Para que vejam como os combates foram sangrentos. No dia seguinte, ele recebeu um reforço de 25 pessoas que durante quase 2 meses conseguiram defender este edifício depois de fortificá-lo, sem conexão com as linhas soviéticas. Uma das características da Batalha de Stalingrado, da Guerra Urbana de Stalingrado, foram as fortificações dos edifícios. Por exemplo, nas partes baixas colocavam canhões antitanque e nas partes altas metralhadoras, assim como reforçavam as paredes. E também faziam buracos no edifício que serviam para colocar os atiradores, seus fuzis e mirar no inimigo. A guerra urbana foi tão intensa em Stalingrado que se avançava rua por rua, casa por casa, até mesmo andar por andar em determinados edifícios. A fábrica de pregos, chamada Pastel Recheado, foi um prédio onde a luta ocorreu em cada cômodo. Foi ocupado pelos dois lados simultaneamente. Os alemães apelidaram essas táticas de guerra de ratos, Rattenkrieg, onde até os esgotos desempenhavam um papel decisivo. Pois já chegamos à nossa última parada no itinerário de hoje, este passeio pela cidade heróica de Stalingrado, de Volgogrado. Hoje em dia estamos na colina de Mamaev, onde está erguido o monumento da Mãe Pátria em chamas. Um monumento impressionante. Ali vocês veem com a espada ao fundo e este também, que já tinha visto em fotos. Veja que há monumentos por toda a Rússia e memoriais da Segunda Guerra Mundial, mas este aqui, para mim, é o mais impressionante de todos. Aqui vocês podem ver na base da estátua inscrições como "Até a morte, resistam", e o homem com a famosa submetralhadora Pistoleta Pulemiot Shipagina. E depois, ali ao fundo, no alto da colina, está a Mãe Pátria. Uma estátua que foi concluída em 1967, que naquela época era a maior e mais alta do mundo. Construída totalmente de cimento, exceto pela espada, que é de aço. São 101 metros, se não me engano, até o topo da espada. Espetacular. Esta colina de Mamaev tinha uma importância estratégica enorme, porque daqui dá para observar toda a cidade e a margem do rio. Por isso era essencial para as posições de artilharia. Os alemães sabiam disso e lançaram toda a sua força contra elas, contra as defesas soviéticas. Os soviéticos resistiram como puderam, mas no final acabaram perdendo-a. E para recuperá-la, porque os alemães estavam massacrando a cidade com sua artilharia. Enviaram 10.000 homens e só cerca de 350 sobreviveram, até o final da defesa de Stalingrado. Nesta colina, visitantes ainda encontram estilhaços e ossos, porque morreram muitos dos lados alemão e soviético. Enquanto vamos subindo até a estátua, podemos continuar vendo um muro aqui com inscrições e com soldados esculpidos que nos lembram daqueles dias do conflito. Inclusive tanques T-34. Como curiosidade, o Marechal Chuikov, responsável pela defesa da cidade, e Vasily Zaitsev, um atirador de elite muito famoso que aparece no filme Círculo de Fogo, na verdade, são retratados ali.
Eles estão enterrados aqui, neste memorial. São os únicos que não estão enterrados em Moscou. Para que vocês vejam a importância que este memorial tem para todos os russos e para todo o mundo. Não é à toa que recebe 2 milhões de visitantes anuais. Aqui na entrada do museu podemos ver imagens de como resgatavam os feridos, imagens heróicas, também de soldados carregando granadas. E não importava quantos caíssem. E temos a inscrição de O Vento de Ferro. O vento batia em seus rostos e mesmo assim continuaram avançando, criando uma sensação de medo que envolvia o inimigo. As pessoas que foram ao ataque estão mortas? Pergunta-se. A inscrição, destacando o heroísmo dessas pessoas imortais, que sempre serão lembradas por todos. Outra inscrição aqui. Neste muro vemos Lenin e soldados soviéticos. Também vemos os trabalhadores das fábricas que trabalharam incansavelmente em turnos diurnos e noturnos. E também vemos uma imagem dos soldados alemães rendidos com a inscrição. Os soldados fascistas queriam ver o Volga, e o Exército Vermelho lhes deu a oportunidade. É preciso lembrar que foram capturados 24 generais e muitos prisioneiros, quando as forças se renderam, em fevereiro de 1943, às forças alemãs nazistas. Os prisioneiros alemães não foram libertados. Bem, além de que muitos morreram em cativeiro e em trabalhos forçados, nenhum foi libertado, até a completa reconstrução da cidade de Stalingrado. Foi uma ordem do alto comando soviético, exatamente assim. Nenhum soldado alemão voltou para casa até que a cidade fosse reconstruída. Uma cidade totalmente reduzida a escombros. E por aqui, por essas escadas, descansamos um pouco do vento. E me parece que chegamos à chama eterna ou ao museu. Vamos ver para onde vai a defesa de Stalingrado. Medalha comemorativa. Olhem, por favor, que impressionante. A chama eterna. Aqui está. Uau, isso é de tirar o fôlego. Realmente impressiona, não é? Me disseram que era espetacular e realmente, pelas minhas viagens na Rússia, eu nunca tinha visto algo parecido. Uma chama dessas proporções. Com a mão, assim, essa estátua. Em Moscou tem uma ao lado do Kremlin, mas olha, não tem nada a ver. Isso ressalta a importância que tem porque houve outros feitos históricos, como a defesa do Forte de Brest, da Fortaleza de Brest, a defesa de Moscou, o bloqueio de Leningrado, mas, no entanto, Stalingrado foi o ponto de inflexão, por assim dizer, onde começou a se ganhar confiança dentro das fileiras do exército soviético, de que era possível derrotar os alemães. E assim fizeram, era possível derrotá-los, expulsá-los e recuperar o território perdido. E aqui temos, nos estandartes, os nomes dos defensores da cidade, em ordem alfabética. Olhem quantos. Não acho que estejam todos, mas reparem. Por aqui todo este círculo. Depois a fita de São Jorge lá em cima e as medalhas de valor e da Ordem de Lenin aqui no teto. Bom, e muitas outras também. De 1942 a 1943, temos uma inscrição acima da fita de São Jorge, laranja e preta, que diz: sim, fomos simples mortais e poucos de nós conseguiram sobreviver, mas todos cumprimos nosso dever patriótico diante da Mãe Pátria. Vejam a importância que essa colina tinha. O que eu disse antes, dá para ver toda a cidade, as fábricas das quais falávamos antes, todos os prédios residenciais ali,
até a casa de Pavlov, que ficava por ali. Bem, deste impressionante monumento da Mãe Pátria, ela te chama. Está na hora de nos despedirmos. Espero que tenham gostado deste passeio por Volgogrado, a antiga Stalingrado, e nos vemos na próxima. Tchau.